Conta um pouco pra gente aí, como é que você chegou nesse universo hip hop e como é que você conduz assim a sua coluna, sobre o que você escreve e tal. Conta um pouco pra gente aí. Então, eu entrei no hip hop assim, passa muito por aquela frase clichê, né, que as pessoas falam, hip hop salvou minha vida, né? E eu sou mais um desses, assim, a gente nunca percebe o quão pesado, o quão forte é essa frase, até que a gente saiba a história do outro que tá falando, né? Então, eu tive grupo muito tempo, assim, a gente deu uma circulada por aí, viajou um pouco. Ah, você teve grupo de rap? Sim. Tive grupo de rap. Ah, legal. Que legal, mano. Deixa aí. Bacana, mas é estressante também. Parece sempre mais glamouroso de fora, né? Sim. Mas foi uma fase muito legal. Isso lá no Rio, né? Eu sou do Rio de Janeiro, na verdade. Sou de São Paulo, mas cresci no Rio. E aí vim para São Paulo e eu senti que essa cultura que me abraçou, que me deu um lugar de fala, me deu um lugar para expressar a minha voz, eu senti que eu podia contribuir com algumas coisas que eu sabia, que eu sentia que eu sentia falta de algumas discussões, por exemplo, entre essa geração mais nova. E que não é nenhum problema, nem necessariamente uma solução, mas apenas algumas coisas não chegaram, entendeu? A certas pessoas. E Qual, por exemplo, discussão você acha que ainda não estava presente nessa geração? a história do hip hop em si, por exemplo, uma coisa se você pensar que é tão balela, na verdade, assim, sabe? Eu imagino que quando a gente começa a conhecer alguma coisa, a gente procura qual é a história disso aqui. Só que é o básico, né? Mas muita gente, né? Você pega a geração de agora, o que você tá dizendo é isso, né? Que a molecada começa a ouvir hip hop agora e ouve o cara que tá fazendo sucesso agora, irritado, né? né? Então Tá ele não sabe o que rolou, qual é a Quem história. chegou. Então é isso que você tá falando. E não é nenhum problema. Eu Não, acho que é uma cultura normal, musical, sim, assim. Tem gente, eu gosto de ouvir e pronto, entendeu? As pessoas não têm necessariamente obrigação de conhecer a cultura, sabe? E ser manifestante dela. Eu acho que só o único problema é que sempre surge um falando que tá reinventando o hip hop, né, cara? Tipo, sempre tem um cara que chega no stream e fala, pronto, agora eu tô recriando toda a cultura hip hop. Pois é. Então, e quando aí você vai ver, na verdade, porque talvez às vezes não teve um conhecimento de uma coisa que já foi feita lá atrás, né? Exatamente. E assim, eu acho muito importante respeitar todo mundo, inclusive esses caras que estão, né, que falam que reinventaram o hip hop, mas aí a gente pode trocar essa ideia, né? Você fala, não, mano, segura aqui, entendeu? Ó, isso aqui que você fez, de repente já fizeram. E às vezes o cara inventa uma coisa nova também, mas ele tem que pensar que nem todas as ideias surgem do nada, né? Assim, existe sempre uma influência por trás, alguém, né? Falam que as boas ideias são sempre roubadas, né? Uma metáfora que eu acho interessante. E aí, antes de tudo, assim, de eu começar minha coluna, eu sentia exatamente também uma necessidade de um espaço mais positivo dentro do hip hop. Eu acho que a internet é muito forte, ela é mais do que necessária, ela revolucionou o mercado musical, a indústria musical, e eu não falo nem sobre o hip hop em si, só que existe um espaço muito negativo no hip hop na cena atual. Eu acho que assim, a gente não precisa nem entrar em detalhes, que é muito perceptível. Não, vamos entrar Não, sim, vamos cara. entrar em detalhe, queremos saber o que tem. Aí, pô. O legal é esse aí, é falar do que tá pegando. Mas o que é? Um ambiente tóxico, muita discussão vazia, muita treta. É um ambiente um pouco tóxico o hip hop. Existem muitos preconceitos que são, sabe, muito pregados, assim, é uma cultura, a gente tem que ser honesto, é muito machista, muito misógina, muito todo tipo de preconceito, entendeu? Com pessoas homossexuais. Assim, é muito difícil. Eu falo pro Paulo que a gente teve, assim, nos últimos anos, algumas conversas vamos tentar tirar o machismo do hip hop, vamos tentar tirar esse preconceito e tal. Mas aí você coloca um beat, o cara já tá lá, vou socar a bunda dessa daí, não sei o que lá. Então é tenso, né, cara? Entende? Assim, a gente, eu acho que tem que ser também razoável nessa discussão e pensar sobre o contexto cultural, o contexto histórico sobre o qual o hip hop foi construído. Então, assim, lá fora, por exemplo, essa influência, a palavra bitch é uma coisa normal, que as próprias mulheres, assim, da cultura adotaram. Elas se chamam muitas vezes de bad bitch. Eu não vou aqui dizer se é certo ou errado ou não, mas isso se traduz aqui para um vadia, entendeu? Por exemplo, coisas que são ofensivas, entende? Assim, de certa maneira. E é exatamente isso, eu não quero entrar em detalhes sobre... Assim, sim, a gerou um carga, espaço... né? A carga do termo que eles usam lá e a carga do termo que se usa aqui
é diferente. É aqui, diferente. aqui parece muito mais ofensivo, né, do que lá. Então, quer dizer, aqui dificilmente você vai ver uma mulher do hip hop falando, eu sou uma vadia. Né? Lá você vê as mulheres falando, né? Então, mesma coisa que os caras se chamarem de niga lá, né? Sim, então, sim. então, eles têm uma liberdade lá com esses termos, digamos assim, com o que a gente chama aqui de palavrão, né? Com os xingamentos e tal, que é diferente da relação que a gente tem aqui, né? Então, eu entendo o que você acha tá que, falando. tipo, dá pra usar essa questão do contexto, porque não que, assim, não é longe de ser modalista de, isso é certo ou isso é errado, mas é que quem faz não pode falar assim, mas é o contexto onde eu vi, porque hoje em 2021 todo mundo tá ligado do que é, cara, todo mundo se liga nisso. É exatamente isso, porque eu prefiro não bater um martelo nessa discussão e falar isso é certo, isso é errado, Uhum. porque isso vai tomando um contexto cultural diferente, entendeu? Que as palavras, a nossa linguagem, sabe, se você pensar na morfologia das palavras, sabe, assim, a etimologia, ela vai sendo... Ela tá sempre evoluindo, o dicionário tá sempre evoluindo. Então, assim, então talvez isso vire um termo, mas, assim, e eu não digo nem necessariamente sobre o contexto lírico, sobre o contexto dos próprios MCs, mas eu digo também sobre o público, assim. Existe uma certa negatividade muito pesada, o público, entendeu? Existe muita fofoca. E exatamente eu senti esse espaço, assim, uma falta de uma certa positividade. Existem páginas ótimas, existem canais ótimos, existem coisas ótimas, veículos de mídia, existem artistas ótimos, existem coisas ótimas sendo feitas por aí, a gente não pode esquecer. Sim. Mas eu senti a falta dessas discussões mais positivas, entendeu? Um lugar que eu pudesse levar, justamente buscar levar essa positividade, tentar, né, assim, humildemente tentar buscar essa positividade através de cultura hip hop, entendeu? Assim, então, na verdade, a cultura hip hop é mais um veículo para a gente transmitir esse lugar, entendeu? Positivo. Sim. Que eu acho que é tão necessário não só na cultura, mas no mundo de hoje que a gente está. Então, aí eu comecei a falar, tentar trazer discussões mais históricas. Hoje em dia, a gente nunca ouve falar sobre uma Zulu Nation, sobre um Nelson Triunfo. Nelson Triunfo, mano. Eu era pequeno, morava em Guarulhos, só mais uma história. Morava em Guarulhos. Caramba. E o Nelson, um dia nós queremos trazer ele aqui no ar, mano. Nelson, se você estiver assistindo no ar um dia e você não estiver vindo aqui ainda, nós queremos que você venha aqui no ar para contar para nós sua história, porque eu morava em Guarulhos e meus irmãos, assim, eu sou 10 anos mais novo do que o meu irmão que vem, né, antes de mim. E os meus irmãos tinham 3 anos, 1 ano de diferença cada um. Então eu tinha 10, eles já tinham 20, já saíam, ia pro baile, chique show e tal. E o Nelson, o Triunfo, era conhecido como Black Bahia. Ele vai se lembrar disso. E eu lembro que eu era pequeno e meus irmãos comentando que nos bailes de Guarulhos o Nelson detonava. Né, nos bailes e tal, e já detonava no aquele cabelão e tal, e ele era chamado de Black Bahia. Então o Nelson é lenda do hip hop. A lenda. É lenda. Ele é o pai, né, assim, do hip hop brasileiro. É o cara que trouxe pra cá mesmo, assim. É.